escritores da narrativa, né? Sobre isso, justamente. Como explicar essa submissão tão grande? Platão, Aristóteles, os Médici, e Rousseau e Voltaire deu em Shows e Annalena Baerbock. É inacreditável. É inacreditável. Mas é inacreditável. É possível imaginar a desindustrialização da Alemanha? Isso pode acontecer? Eu estava discutindo isso com alemães nesses últimos dois dias. Claro, sem dúvida, porque eles não têm o famoso almoço livre, né? Free lunch. O almoço livre que eles tiveram durante décadas, que é basear todo o seu sistema de desenvolvimento em energia barata, primeiro da União Soviética e depois da Rússia, de uma hora para outra, puf, não tem mais. Então, toda a sua indústria, que depende de gás barato vindo da Rússia, ela vai despencar. E isso, os caras da BASF, justamente, os caras da ArcelorMittal, todos eles estão falando a mesma coisa. E o mais absurdo é que eles estão falando isso desde o início da demência de sanções que começou em fevereiro. Eles falam, escuta, tem que conversar, não é assim, não pode, a gente precisa do Nord Stream 2, precisamos do Nord Stream 2, etc. Não foram escutados. Agora não só a indústria, mas é a indústria, os businesses grandes e pequenos e os pagadores de impostos alemães que vão pagar por essa história. Por quê? Por causa da decisão desses vermes absolutos, Scholz, Baerbock, Habeck, esses caras. Mas é de uma mediocridade brutal. E o fato de que os Greens são basicamente um cavalo de Troia americano dentro da política alemã. E agora eles estão colhendo os frutos, Leonardo. Eles estavam cultivando esses caras durante décadas. E agora eles estão colhendo os frutos em uma questão de meses. Por isso que a gente volta sempre a esse ponto. A vitória tática americana, no sentido de desindustrializar e de esfacelar com a economia alemã, é impressionante. E eles conseguiram com o mínimo de esforço. Ou seja, a única coisa que eles fizeram foi provocar a Rússia. E provocar a Rússia é um ponto onde o Putin não tinha mais margem de manobra. Se ele não agisse em fevereiro, ia ter um massacre de civis no Donbass. Essa foi a razão número 1 para ele lançar a operação militar especial. As outras duas, que a gente já conversou em lives passadas, que é sempre bom lembrar para vocês, a segunda, a possibilidade de que a Ucrânia ia recomeçar um programa nuclear. Isso foi dito explicitamente pelo Zelensky na conferência de Munique, no fim de semana anterior à decisão do Putin de lançar a operação. E a terceira razão, os russos, a inteligência russa sabia que tinha laboratórios de bioarmas espalhados pela Ucrânia inteira. Isso foi confirmado por diversas fontes depois. Então, juntando essas três razões, você tinha 3 casus belli, como é que chama? Empilhados, e que você, como líder de uma potência nuclear, do lado de uma ameaça como essa, jamais poderia dizer não. Imagina se fosse o México em relação aos Estados Unidos. Claro. Só um exemplo. Imagina se fosse, um exemplo ainda mais absurdo, a França em relação à Alemanha. Imagina se fosse a Singapura em relação à Malásia. É a mesma coisa. Imagina se fosse Brasil em relação à Argentina. China, Japão. China e Japão. Isso aplica-se em qualquer latitude. São linhas vermelhas, são casus belli. E a possibilidade, além do que o que os russos definem como genocídio, que isso é... A gente pode discutir a terminologia que eles aplicam, mas um mini genocídio em câmera lenta contra a população do Donbass, isso estava acontecendo desde 2014. Morreram 14 mil pessoas. Russófonas, vivendo no que vai ser, a partir de agora, a Novorossia, vivendo no Donbass, em Donetsk e em Lugansk.
Isso. Chegou, inclusive, a opinião pública russa já estava cobrando isso do Kremlin há bastante tempo. E agora, mesmo antes dele decretar a mobilização parcial, a opinião pública russa estava dizendo: escuta, esse negócio está indo muito devagar. Acelera, acelera. Exatamente. Por que 6 meses e... Ok, eles conquistaram 15% do território da Ucrânia e uma boa parte do produto interno bruto. Não é desprezível, mas não é o suficiente e não fechou a operação. Porque o governo não explicou que essa é uma operação que eles podiam fechar em alguns meses. Desde o começo, eles não deram um prazo, não deram um limite e não deram a amplitude da operação especial. Agora que o status da operação mudou e que agora é uma guerra e que vai virar uma operação antiterrorismo, porque os ucranianos como um todo, a partir de agora, se eles atacam os 4 bebês ursos, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, eles vão ser considerados como um ataque terrorista e a Rússia vai jogar tudo em cima. Agora, demorou muito para essa decisão ser tomada. Você precisa ver, Leonardo e vocês todos, as discussões nos canais Telegram russos. Nossa, mas elas são enfurecidas. Tem gente que destrói completamente não só as decisões do Putin, como as decisões do Ministério da Defesa. Ou seja, é legal porque tem um debate realmente democrático no Telegram russo dos erros que eles cometem. Por exemplo, foi denunciado que o que eles fizeram em esses recuos, que é uma tática que o exército russo faz sempre, mas isso é odiado, especialmente pelos correspondentes militares russos. São caras que estão embedded com os militares no terreno e sabem como funciona uma guerra. Eles destroem. Agora, sabe o que é legal, Leonardo e vocês todos? O Ministério da Defesa escuta. Eles chamam os correspondentes militares para ter reuniões em Moscou. Falam: olha, o que você está vendo no terreno? Você tem alguma sugestão de como a gente pode mudar o modus operandi aqui e ali? Mas é sensacional isso, né? Tem uma interação, né? Pepe, a gente está nesse cenário de guerra, né? Que a gente já falou várias vezes, OTAN contra a Rússia, a Alemanha sendo atacada frontalmente com esse caso terrorista do gasoduto e a possível eleição do Lula daqui a 3 dias, né? Nosso tema é: o mundo multipolar espera a eleição de Lula. De que maneira a eventual vitória do Lula será recebida por esses atores? Rússia, China, Alemanha, países europeus. Como é que você vê essa perspectiva de vitória do Lula e seu impacto no mundo? Essa é uma pergunta extremamente séria. E ela tem vários layers, né? várias camadas, né? Como vocês sabem, eu acompanho Estados Unidos, OTAN e Eurásia. Infelizmente, eu não posso falar para vocês de África e América Latina, porque eu não tenho tempo para acompanhar. Mas eu posso dizer para vocês, no entorno da Eurásia, que inclui a Organização de Cooperação de Xangai, as novas rotas da seda, o que os russos chamam de Greater Eurasia Partnership, a grande parceria da Eurásia, a disposição da volta do Lula é a melhor possível. Ele vai ser recebido como um grande líder do Sul global de volta, né? Muitos deles o conhecem, quase todos o acompanham há muito tempo, desde a presidência. Muitos deles sabem da história do Lula pós-presidência, da prisão, etc. E tal. Então, do ponto de vista... Vou dar os 3. Putin, Xi e Raisi, nossa, ele é um dos nossos. Ele está de volta. Ou seja, o Lula vai conversar de igual para igual com os 3 presidentes que estão coordenando entre eles a integração euroasiática. Vai conversar de igual para igual com Erdogan, que adora o Lula. O Erdogan, claro, é um caso que vocês sabem muito mais complicado. Ele tem uma eleição ano que vem que pode ser que ele não ganhe. Ele é um equilibrista, ele é um aproveitador, ele é ladino, mas é um estadista de peso. Seja qual for a interpretação que a gente dê
dos erros e das demências eventuais que ele comete. Mas o Lula vai ter interlocutores pela Eurásia extremamente curiosos do que ele vai propor em termos da emergência do mundo multipolar. Turquia, Irã, Rússia e China, especialmente. E Índia e Paquistão, exatamente a mesma coisa. Na Europa é mais complicado. Na Europa é bem mais complicado. Ele vai ser claramente recebido com honras por todo o espectro, digamos, cripto-esquerda, ou a esquerda dita progressista, ou a esquerda neoliberal, seja como vocês quiserem definir. Ou seja, na França, por exemplo, vai tudo. Na França ele vai ser bem recebido por todo mundo, de Hidalgo a Mélenchon até Macron. Na Alemanha ele vai ser recebido bem por todo mundo. Greens, SPD, CDU, etc. E tal. Na Itália, exatamente a mesma coisa. Todo mundo. PD, Meloni, tudo. Berlusconi, todo mundo. Espanha, a mesma coisa. E aí a gente chega ao X da questão, Estados Unidos. E aí é que é o X da questão, porque isso é uma coisa que eu conversei já com vocês várias vezes nas nossas lives, vocês sabem muito bem. Lula não é o candidato de quem está no poder em Washington agora. Eles tiveram que se resignar ao fato de que o Lula é irreversível. O candidato deles seria a terceira via. Eles não acharam a terceira via, infelizmente. Para eles, evidentemente. Então, veja bem, você vai ter Lula lidando diretamente com o povo que estava por trás da organização do golpe contra Dilma e ele mesmo. Isso é um assunto extremamente sério. Claro, no mundo político a gente sabe que o caso do Erdogan. O Erdogan muda de ideia a cada 5 minutos. Agora, o problema é que esses caras, que é basicamente o Partido Democrata, e os níveis do Partido Democrata, e o Partido Democrata que tem neocons neoliberais e facções neoliberais extremamente raivosas, que é justamente quem está coordenando a política deles em relação à Rússia e, a médio e longo prazo, em relação à China. São neocons, alguns são neoliberais, tem vários que fazem trânsito entre neocons e neoliberais, e aí a gente chega no famoso conceito dos straussianos, que eu tenho voltado a falar nas minhas colunas, porque é super importante. Eu não sei se no Brasil se conhece o perfil dos straussianos, ou seja, os discípulos do Leo Strauss, o intelectual alemão judeu que ensinava na Universidade de Chicago no fim dos anos 50, nos anos 60, e que formou grande parte dos intelectuais conservadores americanos e vários dos sionistas, especialmente. Os sionistas e os neocionistas americanos, ou o que a gente chama nos Estados Unidos de Israeli Firsters, Israel em primeiro lugar, praticamente todos eles foram influenciados pelo Leo Strauss. E eles desvirtuaram muita coisa que o Leo Strauss, que era basicamente um filósofo, muito mais do que um cientista político, escreveu. E eles, resumindo ao máximo para vocês terem uma ideia mais ou menos clara, com uma figura no meio, o Paul Wolfowitz, o discípulo que não era discípulo, mais ferrenho e famoso dos straussianos foi o Paul Wolfowitz, que em 1992 ele escreveu um negócio que chama Defense Planning Guidance, Guia de Planejamento de Defesa. É um texto de 1992 absolutamente seminal, que é conhecido nos Estados Unidos como a doutrina Wolfowitz. E o que eu botei um link nessa próxima matéria que eu vou mandar para vocês assim que ela sair, com o PDF aprovado, né? Não censurado, inclusive com as censuras no meio,
do texto do Wolfowitz 92, onde tem vários parágrafos sobre o assunto nosso de hoje, de 2022. Os Estados Unidos têm que fazer tudo o que seja possível para prevenir a emergência de potências rivais, especialmente Japão e Alemanha. Dito expresso, Leonardo, no texto. Japão e Alemanha. E, dito expresso no texto também, impedir que a União Europeia constitua como é que chama? Um corpo de defesa ou uma defesa própria independente da OTAN. É exatamente no centro do debate de hoje. Ou seja, isso, os caras, esses straussianos, Wolfowitz e vários em torno dele, ou que o seguiam, ou que o liam, como Dick Cheney e vários outros que depois montaram, no final da década de 90, durante a era Clinton, o projeto para o novo século americano, e aí depois chegaram ao poder com a administração Bush, esses caras todos se guiavam e seguiam pela doutrina Wolfowitz. E os straussianos de hoje, que são esses cães raivosos que tomaram conta do governo em Washington porque não tem presidente, como vocês sabem, desde o começo vocês têm um senil incapaz de ler um teleprompter. Então é muito fácil. Você toma conta do governo sem o tal senil nem saber o que está acontecendo. Ele não sabe em que sala ele está. Então, para dar nomes entre eles, o Tony Blinken, que começou a carreira como um diplomata medíocre no Departamento de Estado e hoje é secretário de Estado, ele é um straussiano não declarado. Ele foi regimentado pelos straussianos mais barra pesada. Por exemplo, o Robert Kagan. Robert Kagan, ele é outro que ele escreve onde ele quiser em todos esses órgãos de think tanks americanos. E cada livro que ele publica, todo mundo fica babando em cima. O Obama, que era democrata, o Kagan é republicano. O Obama, que era democrata, ele andava para cima e para baixo carregando um livro do Kagan embaixo do braço. Como a gente já conversou várias vezes, a mulher do Kagan é a Victoria Nuland. Victoria Nuland tomou conta do Departamento de Estado, passando por cima, inclusive, do seu superior, que é Blinken. Victoria Nuland é o número 3. Blinken é o número 1, a Wendy Sherman é o número 2 e a Victoria Nuland é o número 3. Ela passou por cima de todo mundo e ela está coordenando a política americana anti-Rússia. Isso é um negócio inacreditável. Por que ela consegue ter esse poder todo? Porque os straussianos, essa mistura de neocons e neoliberais, eles têm o que a gente chama de silos de influência espalhados na CIA, no Pentágono, no Conselho de Segurança Nacional, etc. e tal. Tem uns caras que estão fora e eles são obrigados a compor. Exemplo, Jake Sullivan. Jake Sullivan, assessor de Segurança Nacional. Sabe o que a gente soube há alguns dias atrás? E foi confirmado, a gente confirmou isso com gente em Washington. O Patrushev, o secretário do Conselho de Segurança Nacional russo, e o Jake Sullivan estabeleceram uma linha secreta de conversa. Isso é um negócio que não pode vazar, por exemplo, no Washington Post ou no New York Times. Eu publiquei isso ontem, se não me engano, ou hoje já. Alguns amigos meus americanos falaram, escuta, os caras vão em cima de você porque você publicou essa história. Eu falei, foda-se. Tem outros independentes que vão publicar a mesma coisa. E hoje eu estava conversando com um cara na Califórnia que vai sair no blog dele também essa história. Ou seja, o Jake Sullivan, que é assessor de segurança nacional, ele percebeu que se ele não conversa com os russos de uma maneira pelo menos civilizada, e conversando com o Patrushev, que é o Yoda mesmo, é a eminência por trás do Putin, em termos de segurança nacional, relações internacionais, estratégia, etc. e tal, os americanos podem entrar num beco sem saída onde eles não vão conseguir sair. Eles vão, lembrando uma música do Dylan, 90 miles an hour on a dead-end street, 90 milhas por hora num beco sem saída, e com um muro na frente. Isso vai ser o governo americano se eles não conversarem com os russos. Porque vai ter, mais cedo ou mais tarde, vai ter um erro
brutal de política, e esse erro vai tocar numa das red lines russas, e a resposta russa, que nunca é simétrica, vem depois, vai ser absolutamente brutal. E o Putin já disse, à maneira Putin. Isso foi completamente desvirtuado. Tocando no ponto que você tocou agora há pouco, Leonardo, das armas nucleares, é aí que eu queria chegar no tema armas nucleares. O Putin disse que se a integridade da Federação Russa for atacada, nós temos todas as armas para nos defender. E isso inclui, evidentemente, o absurdo arsenal nuclear deles e os mísseis hipersônicos que ninguém tem, que podem ser equipados com ogivas nucleares. Não foi uma ameaça. E por isso que ele disse, isso não é um blefe. Isso foi o Putin dizendo, basicamente, para esses straussianos neocons neoliberais dementes, olha, se vocês começarem a elevar o nível de ataques das armas que vocês mandam para Kiev, se vocês mandarem mísseis de longo alcance para Kiev e esses mísseis começarem a atacar cidades russas e cidadãos russos dentro da Federação Russa, vocês sabem qual vai ser a nossa resposta. Sabe quem entendeu isso, Leonardo? Desculpe, antes da sua pergunta. Sabe quem entendeu isso? O único? O Jake Sullivan. E isso explica porque o Jake Sullivan chamou o Patrushev e falou, escuta, vamos conversar, eu e você, só eu e você, na nossa linha. Vamos tentar achar... E aí eu tento ver como é que eu consigo vender, ou pelo menos remexer a história aqui dentro. Entre Casa Branca e Departamento do Estado. Diga, Leonardo. Não, só ia colocar em relação a isso, né? Quer dizer, os Estados Unidos, quer dizer, falaram, se houver um ataque nuclear, as consequências são catastróficas, e falar em blefe da Rússia... Eles desvirtuaram a resposta dele, Não, sim, só colocar, quer dizer, quem fala em blefe da Rússia não viu nada do que aconteceu nos últimos 6 meses, né? 6 meses, exatamente. Exatamente, quer dizer, não dá mais para falar nessa situação. Pepe, olha só, olhando para essa situação, né, do mundo, assim, talvez no seu momento mais perigoso, né? A gente tem a anexação... É um momento... o crise dos mísseis de Cuba em esteroides, né? Exatamente. E aí aconteceu um evento que teve muita repercussão no Brasil. E foi impressionante o que aconteceu aqui. A gente está às vésperas do Congresso do Partido Comunista Chinês, né? Exatamente, dia 16. Muitas pessoas ficaram aqui da mídia brasileira nas redes sociais espalhando boatos fake, né, de um golpe contra o Xi Jinping. Não sei se você viu isso circulando nas redes internacionais também. Eu escrevi sobre isso, eu fiz um post gigantesco no VK, porque as pessoas me perguntaram. Então, de onde surgiu isso? Eu não ia falar sobre isso, porque é tão estúpido. Mas eu fui obrigado a fazer um post explicando como funciona o poder na China. É incrível. Então, vamos falar sobre isso e falar o que vai acontecer nesse congresso e de onde surgiram esses rumores e por quê. O primeiro rumor foi espalhado por uma chinesa da diáspora, uma Jennifer qualquer coisa, Jennifer Hang ou Jennifer Sang, something like that. E ele foi imediatamente, como é que chama, assambarcado pela mídia indiana, por razões óbvias. A mídia indiana sensacionalista é uma derivação da imprensa Murdoch. É marrom, amarela, cocô, lixo, etc. Extremamente anti-China. Extremamente radicalmente anti-China e imprensa de esgoto mesmo. E isso, como é em inglês, se espalhou e aí chegou inclusive ao Brasil, né, como você está dizendo. Bom, aí eu tive que fazer... Aí começaram a me perguntar de todos os lados. Eu não ia nem tocar nesse assunto porque é de uma estupidez inominável. Bom, mas aí, escuta, eu acho que eu tenho que explicar o básico, pelo menos, para quem se dispõe a ouvir. Então eu fiz um post basicamente dizendo como funciona a repartição de poderes na China. Acho que vale a pena repetir alguns detalhes para vocês. Tudo na China gira entre partido, Estado e exército. O líder do partido é o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping. O presidente, Xi Jinping. O líder do exército
não é um ministério da defesa, não é um ministro da defesa. Ele é o presidente da Comissão Central Militar, Xi Jinping. Xi Jinping, ou seja, controla todas as instâncias de poder da China. Ele controla a secretaria do partido, ele controla a presidência e ele controla a PLA, o Exército Popular Chinês. E veja bem, o exército chinês não se chama Exército da China, US Army, Exército Americano. Não, ele se chama People's Liberation Army, ou seja, Exército de Liberação Popular. Ele está subordinado ao Partido Comunista Chinês. Ou seja, o líder do Partido Comunista Chinês necessariamente tem que ser o presidente da comissão militar que controla o Exército de Liberação Popular. Se você não entende isso, você não entende nada de China. É assim que funciona. Ou seja, ele ia dar um golpe contra ele mesmo, ia ter generais da PLA capazes de dar um golpe no comandante do exército. Não é assim que funciona a China. A China funciona por consenso. Não existe golpe. Não tem essa história. Se houvesse um golpe, entre aspas, isso é uma coisa que seria discutida no Politburo, justamente. O Politburo tem os 300 e poucos membros, tem os 25 selecionados e tem o Standing Committee, o comitê principal do Politburo, são 7, que vão ser renovados no Congresso do Partido no dia 16. Esses 7 é que dariam um golpe contra o Xi Jinping. Aí sim. Agora, vai explicar isso para a mídia indiana, né, Leonardo? Impossível. Ou seja, não aconteceu absolutamente nada. Não aconteceu absolutamente nada. Sabe o que aconteceu? Como houve uma concentração extra de segurança em Pequim no fim de semana passado, não nesse fim de semana, e aí você tinha imagens de tanques, normal. Exatamente. Porque eles têm que reforçar a segurança em Pequim para 2 datas. A primeira data é a data nacional chinesa, 1º de outubro, que é sábado, né? 1º de outubro? Sábado, esse sábado agora, depois de amanhã. E preparar justamente o environment para o Congresso do Partido, que começa dia 16, daqui a 2 semanas e pouco. Normal. Todo ano é assim. Todo ano é assim. Imagina, eu já fui à China e vi um monte de tanque na rua antes de, datas especiais, ou uma segurança absurda. Quando o Obama foi visitar a China em novembro de 2009, eu estava lá, eu estava passando uma temporada lá. Eles pararam a cidade por causa do Obama, literalmente. Pararam o metrô. Você não podia pegar um metrô na Shanghai Avenue, a avenida principal, porque ia passar a caravana do Obama. É normal, é assim que funciona, né? Isso para dizer para vocês que não aconteceu absolutamente nada. São preparativos para a data nacional e o Congresso do Partido. E, claro, isso foi absolutamente normal, vai consagrar o Xi Jinping mais uma vez secretário-geral do partido, presidente. Ele vai ser, exatamente, ele já está, prático, bom, 99% garantido de que ele vai obter um 3º termo, justamente presidencial. Vai haver uma renovação de delegados, vai haver uma renovação dos 7 do Politburo. A gente não sabe ainda quem sai e quem entra, mas vai ter uma nova geração que agora vai estar no topo do topo do topo decisório chinês. E esses 7 cavaleiros, né, em torno do Xi Jinping. E é legal, porque a gente tem umas conexões em Pequim que vão nos passar coisas. Isso é dos meus tempos do Asia Times, né? Eles vão nos passar informações excelentes do que vai mudar no topo. E quem são essas novas faces, né? De onde eles vieram, quais são as prioridades. E o Xi Jinping vai fazer um discurso aparentemente proustiano, contando tudo que ele fez nesses 2 termos presidenciais, a situação da China atualmente, que é bastante complicada, econômico-financeira, pós-Covid, etc. E, evidentemente, o que vai acontecer no próximo plano quinquenal e nos 2 ou 3 próximos planos. Eles já elaboraram 3 planos quinquenais. Eles têm tudo elaborado até 2035, um negócio inacreditável. Já estudado, elaborado, planificado, com data, limite, etc. E tal. Então, esse discurso dele vai ser super importante. E aí a gente vai ter uma ideia melhor de
para onde a China, qual o caminho que a China vai seguir a partir de agora? No momento chave onde, para dar um exemplo prático para vocês, que é extremamente sensitivo, porque não dá para a gente ter uma confirmação total. Mas, de acordo com fontes chinesas muito bem posicionadas, e de gente que fica tracking como é que chama? A Weibo e os chat groups de política da internet chinesa, tem muita gente que é contra a operação russa na Ucrânia. Muita gente. E muita gente da liderança chinesa também. E isso explica porque, no encontro deles em Samarcanda, eles tiveram um encontro bilateral, o Xi e o Putin. E eles tiveram uma trilateral com a Mongólia também. Na bilateral do Putin com o Xi, parece que o Xi fez uma série de perguntas ultra barra pesada para o Putin, e o Putin respondeu em detalhes explicando a posição russa. É muito interessante porque, veja bem, do ponto de vista diplomático, onde eles, claro, tem sempre o jogo, o Putin, nas suas próprias palavras, ele disse que foi um encontro formal. Ele não disse que foi um negócio esfuziante, sensacional. Foi um encontro formal, ele me fez várias perguntas, eu respondi, etc. E tal. Sabe, não demonstrou nenhum entusiasmo extra. Isso a gente leu como o fato de que foi complicado, foi difícil, foi cordial, mas foi difícil. Ele teve que responder perguntas sérias. Porque, do ponto de vista chinês, em termos da política externa deles, do ponto de vista westphaliano, digamos, é um Estado soberano que invadiu uma área de um outro Estado soberano. E o que o Putin fez? Ele teve que explicar por que ele foi obrigado a tomar essa decisão. E aí os chineses entendem, embora eles não concordem totalmente com a metodologia, mas eles entendem. Eles entendem porque mais cedo ou mais tarde pode ser que eles sejam obrigados a fazer a mesma coisa com Taiwan. Exatamente. Por motivos diversos, né, Leonardo? Por motivos diversos, por exemplo, se existe uma insurreição anti-chinesa em Taiwan, os chineses vão ser obrigados a intervir. Eles sabem disso. E eles sabem também que o que os russos estão fazendo. E isso o Putin explicou, a grande geopolítica, o grande tabuleiro da história. Ele explicou para o Xi dizendo, olha, vocês são os próximos. A linha de defesa do sul global e do mundo multipolar somos nós. Se eles passam por cima da gente, eles vão em cima de vocês. E eles vão cair matando em cima de vocês. E isso é uma coisa que os chineses facilmente podem entender. Porque, para eles, a memória do século de humilhação ainda é muito, muito, muito forte. Né? Então, esse encontro em Samarcanda, o Salam Aleques, foi muito sério, foi muito importante. E não é por acaso que, no dia seguinte, Leonardo, olha que loucura, no dia seguinte que fechou em Samarcanda, o Patrushev foi para Pequim, ele pegou um avião e foi para Pequim para explicar cara a cara para o Yang Jiechi, que é o Yoda chinês, o Yang Jiechi está acima do Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores. O Yang Jiechi é nível Politburo e nível de coordenação de política externa. O Patrushev foi lá para explicar para o Yang Jiechi detalhes da conversa do Putin com o Xi e eles coordenarem as políticas deles. Mas isso é seríssimo. Mais uma vez, você não vai ler isso no New York Times e no Washington Post. Esqueça. Não. Eles nem sabem que isso aconteceu. Quem sabe são os caras da área. Os euroasiáticos sabem. Os indianos sabiam, os iranianos sabiam, os russos, mas é por aí. É em circuito fechado. E é uma conversa do mais alto nível entre os dois principais membros dos BRICS, os dois principais membros da Organização de Cooperação de Xangai, os dois principais membros que estão organizando o mundo multipolar e os dois principais membros que vão organizar como passar para o mundo multipolar em termos de passar ao largo do dólar. E é aí onde vai entrar o Lula mais tarde, porque o Lula foi um dos iniciadores desse debate dentro dos BRICS. E você viu que saiu entre ontem e hoje, né, Leonardo? Vindo de um enviado russo dos BRICS, dizendo que os BRICS
vão trabalhar para uma moeda comum dos BRICS. Não, Seríssimo. Tudo que está acontecendo, Pepe, é fascinante. A gente está vivendo, na verdade, além de tudo isso, uma crise financeira que está se aproximando. Né? Se a gente olha o que está acontecendo nos mercados internacionais, a Libra derretendo, os Estados Unidos dizendo que não vão fazer nada para segurar o valor da moeda inglesa, a Liz Truss assumindo num cenário de afundamento da economia britânica. Ela conseguiu afundar a bolsa em 500 bilhões de libras, né? Não é uma maravilha? De assumir. Então, e uma coisa, Pepe, é interessante você falar o seguinte, olha, você falou do China. A China certamente vai celebrar a vitória do Lula, assim como a Rússia. Sem dúvida nenhuma, não há a menor dúvida a respeito. Todos os países que você mencionou. E os Estados Unidos estão aceitando, né? Hoje tem matéria no Washington Post, tem matéria no New York Times. Todos já previram a vitória do Lula. Você lembra o que eles falam por alto? Não, dizendo o seguinte, quer dizer, que a vitória é épica, a volta é épica, depois de 580 dias de prisão, etc., né? E Bolsonaro conseguiu esse desastre no Brasil. É uma resignação, né? É uma resignação. Mas, ao mesmo tempo, vai haver uma tentativa de controlar o ex-presidente Lula, de colonizar o governo Lula, de controlar a política externa. Isso é o que eu tenho muito medo, e é isso que analistas internacionais que conhecem o Lula e que o respeitam têm medo também, Leonardo. Não, vai haver uma tentativa de puxá-lo, vamos dizer assim, mais para o lado Estados Unidos. Atlanticista. Exatamente. E o Lula é muito habilidoso também, quer dizer, então realmente o grande desafio que vai estar colocado para o Lula vai ser na política externa. A oportunidade se abre, Pepe, exatamente pelo fato de os Estados Unidos estarem tremendamente ocupados, né? Ocupados na Ucrânia, na China, no Irã. É muito foco de ação. Não, e esfacelados, né, Leonardo? Porque o consenso social dos Estados Unidos está completamente esfacelado. É um país dividido, no mínimo, em 2, se não em 10, e o centro do poder em Washington não existe. Tem um black void na Casa Branca, e todo mundo em volta está ocupando terreno e fazendo as próprias políticas deles. O que explica, entre outras coisas, de onde veio o terrorismo Nord Stream 1, Nord Stream 2. De um desses silos, justamente. É muito provável que Biden nem tinha ideia de que isso estava sendo tramado. Então, pode ter sido, na verdade... Praticamente certo, na verdade. Exatamente. Se foi isso, pior ainda, porque aí mostra claro! É uma descoordenação total. Não existe mais um poder central. O poder central está esfacelado. Né? Nesse cenário de caos, Pepe, você enxerga espaço para um Brasil mais soberano e independente? Por quê? O Celso Amorim sempre fala o seguinte, o Brasil pôde despontar no governo Lula porque eles estavam muito ocupados com a guerra ao terror. Agora eles estão, além de muito ocupados, eles estão vivendo isso que você chama de esfacelamento. Sim. Será que o Brasil vai ter espaço para emergir novamente e rapidamente? Eu espero que sim. Bom, eu imagino que o Celso vai ser o nosso ministro das Relações Exteriores, né? Tá mais para conselheiro do que para ministro. Conselheiro? Bom, mas já... Excelente, porque... Seria como esse chinês que você falou aí, ó. Mas ele tem experiência de... Sim, o Celso vai ser o Yoda, ele vai ser o Yang Jiechi brasileiro. Seria o Yoda, mais ou menos isso. Excelente, porque ele tem experiência de campo, exatamente. Agora, a diferença é que mudaram os players. São outros players. Embora os players americanos, o Celso conhece pessoalmente. Isso já facilita muito também. Ele conhece o Jake Sullivan, ele conhece o Blink, o Jake Sullivan, exatamente. Esses caras todos. Isso facilita muito. Se você lê esses personagens ao vivo, é muito mais fácil de lidar e de você manobrar em torno deles, né? Agora, os neocons e os neoliberal cons americanos, eles vão para cima do Lula. Não tem a menor dúvida a respeito. Aliás, falando nisso, uma coisa interessante, né? O Tucker Carlson, ele lançou um documentário entrevistando os Bolsonaros, etc. e tal, naquela linha de como os Estados Unidos estão perdendo a China para o Brasil. Aliás, o Brasil para a China. E os Estados Unidos estão perdendo o Brasil para a China. Ele não é bobo, não. E os republicanos falando, quer dizer, aqui no nosso quintal estamos perdendo o nosso grande aliado que está sendo devorado pela China, enfim, é mais ou menos isso.
que eles estão Ah, contando. mas Então, eu vou querer ver esse negócio. então Ele fez um haverá documentário um para a ataque Fox sobre isso? neocon, certamente. Ah, Haverá um é? ataque Ah, neocon. isso eu vou querer ver, que eu vou morrer de rir com essa história toda. Pepe, tem aqui um caminhão de comentários. Você tem um tempinho para a gente passar por eles aqui? Você quer fazer umas perguntas, Leonardo? Não, então, eu quero trazer o caminhão. Eu vou trazer aqui de cinco, O caminhão? Okay. de 5 em 5, mais ou menos, e aí, aí, quando tiver uma pergunta propriamente, você faz uma intervenção. O Roberto está dizendo, Tá Pepe, bom, vai lá. você acha que China e Rússia servem de paragem para o Zewa não passarem de vez um trator para a gente? É interessante, hein? Exatamente. É absolutamente correto. É um fator de contenção, né? Fator de contenção. Zé Alonso nos parabenizando, Álvaro também lembrando do Julian Assange, Pedro Antônio, Regina também dizendo da importância de eleger Lula no dia 2, Cristina dizendo que a situação mundial ainda vai piorar muito, Cristiano dizendo que um professor, Alberto Jalif, sempre cita Pepe como uma das 10 pessoas mais influentes sobre o tema Eurásia no mundo inteiro. Cláudio está dizendo o seguinte, quer dizer, olha, não sou antissemita, mas como os judeus conseguiram tanto poder num país historicamente antissemita como os Estados Unidos. Leonardo Manga está falando sobre o risco de colonização do governo Lula pelos neoliberais, que é um risco que a gente mencionou. Enorme. O Ricardo Cardoso dizendo, Pepe, você leu o saudoso Muniz Bandeira, né, os livros da Desordem Mundial? Eu comprei o livro do Muniz a última vez que eu estive no Brasil. Sim. Interessante. Graziela que faz uma pergunta, né? Quer dizer, o que é melhor para o Brasil? Ter nos Estados Unidos um presidente democrata ou republicano, ou tanto faz? Né? Não adianta nada, porque todas as decisões de política externa pesadas deles são bipartidárias. Exatamente. Mas, às vezes, as circunstâncias, né? Quer dizer, circunstâncias específicas. O Lula foi muito bem com o Bush e o Brasil foi muito mal com o Obama. Agora, com o Biden, tem uma circunstância aberta. Não tem Biden, Leonardo, desculpe, não tem Biden. Mas com a situação atual, com o vácuo. São os silos em volta, esse é o perigo. Porque você não sabe com quem você está falando. E isso vale para todo mundo. Você chegar ao ponto onde o assessor de segurança nacional é obrigado a pegar o telefone para conseguir falar com uma autoridade russa, sem os outros saberem que isso está acontecendo, para mim, esse é o retrato do esfacelamento interno. Mas um cara importante é esse Jake Sullivan, de fato, né? Porque ele é assessor de segurança nacional. Ele, ok, é um medíocre, mas o cargo dele, Leonardo, é equivalente do Patrushev e do Yang Jiechi, embora ele não tenha competência. Imagina, o Yang Jiechi come ele no breakfast. Com palitinho. Com palitinho, literalmente. Com palitinho. Agradeço aqui muito a Cássia, né? O Hussein perguntando o peso de Lula no mundo multipolar. Acho que você já passou por esse tema, né? O líder do Sul Global de volta. Enfim, o Edilson Aragão aqui apoiando, Romeu dizendo que a campanha de Lula vai muito bem, Mariana também. O Cláudio dizendo, olha, em 2014, lembrando que os nazis ucranianos queriam tornar crime o uso da língua russa, Silmara dizendo que Pepe é o cara, super aula de geopolítica. Eneraldo está dizendo, Pepe, quando uma revolução não é colorida, né? Dizendo que praticamente todas as revoluções são as que têm acontecido, né? Uma pergunta aqui do Marcelo Highlander, eu não sei se dá para você responder, Pepe, sobre o que está acontecendo na Armênia. Desculpe, eu não tenho tempo. Porque é tanta coisa. Não tenho tempo, é impossível. Mas alguma provocação. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um convite para ir para o Azerbaijão, que eu estou jogando para frente. Luciano aqui, René lembrando Assange, Aloysio e Hussein pedindo likes aqui. Felipe dizendo que a Europa é como os militares brasileiros, todos capachos dos Estados Unidos. Sandra perguntando sobre a situação da BASF, o Pepe já falou sobre a desindustrialização europeia. Anselmo dizendo que a Alemanha é o grande país sabotado nos dias atuais. Ricardo também dizendo, então a Alemanha terá que... Olha só que interessante, a Alemanha terá que reativar as suas usinas termonucleares, né? O Anselmo está dizendo, só falta o Olaf Scholz começar a dançar com o Zelensky. Valdemir Montello nos apoiando aqui também. Joaquim Nogueira está dizendo, as táticas mostram que não houve planejamento, existe amadorismo, a libertação de nazistas foi uma vitória da OTAN, perguntando. Adriano falando daquele avião que foi derrubado, aquele avião, famoso avião que caiu na Ucrânia, né? Anos atrás também. O MH17. Isso, o MH17. Ou seja, a investigação do Nord Stream 1 e 2 vai ser o MH17 2.0.
Vai exatamente. ser, vai ser corrupta, vai ser parcial, não vai ter um resultado conclusivo e vai ficar rolando provavelmente durante anos. É. Gente, eu peço isso porque, na verdade, tem muitas coisas que já foram comentadas para trás, né? E aqui comentários também sobre por que a Rússia não anexou mais territórios, acho que o Pepe já falou a respeito disso isso é também. super complicado, porque eles encontraram dificuldades no terreno seríssimas. E, em muitos casos, o Ministério da Defesa não contava que fosse tão barra pesada, porque o nível de entrincheiramento, por exemplo, de várias brigadas ucranianas, e depois a quantidade de armamentos jogada pelos americanos via a União Europeia foi tão brutal. E veja bem, a Rússia não, até agora, não estava lutando com as suas melhores tropas e com os seus melhores efetivos. Tem vários números que vão de 7, 8 a 10 a 12% de forças russas no terreno em Donbass. Não mais do que isso. E a maior parte na retaguarda. Eu falei para vocês, eu tenho que repetir, é importante. O grosso dos atritos e das batalhas, as milícias de Donetsk e de Luhansk, os chechênios, que são guerreiros natos, excelentes, e os caras da Wagner, que é o equivalente russo da Blackwater. Esses caras... privada de segurança, né? Exatamente. Esses caras é que estavam na barra pesada até agora. Vai mudar, porque agora os russos vão mandar tropas frescas, que já estavam, mas estavam na retaguarda, eles vão mandar para o front, vão fazer uma rotação maior, e esses 300 mil da mobilização parcial, eles não vão ser jogados no front, eles vão ficar na retaguarda também, que é o que eles precisam. Eles precisam controlar um front. E isso o Shoigu, o ministro da Defesa, fala o tempo todo. A gente tem que controlar um front de mais de 1.000 quilômetros. É um negócio absurdo. Como você patrulha um front de mais de 1.000 quilômetros? Então, o que falta a eles é efetivos. Então, o que vai haver agora na questão dos efetivos? As perdas ucranianas são tão absurdas que os efetivos deles estão diminuindo cada vez mais, e especialmente os efetivos de forças de primeiro nível. Por exemplo, as forças que estavam em Mariupol, muitas das forças que na tal ofensiva de Kherson, que depois, na hora que eles surgiram na estepe, a artilharia foi em cima e pá, acabou com esses caras todos. E os efetivos russos vão aumentar, porque você vai ter melhor retaguarda, você vai ter mais gente cuidando desse front de mais de 1.000 quilômetros, e você vai ter tropas russas frescas e de primeiro nível que vão para o front agora, e uma renovação da artilharia ultrapesada e de operações de, como eles chamam, de contra-terrorismo. Além de, vão usar mais mísseis, certamente vão usar mais mísseis de última geração também. Ou seja, o negócio, o que a gente chama de pain dial, né? O dial da dor, o dial que mede a dor, ele estava entre 1 e 2. Ele vai chegar agora a 5 ou 6. Ele não vai chegar a 9 e 10. A 9 e 10 vai ser no último, na última, como é que chama? Ofensiva, que basicamente seria conquistar Odessa e fazer a ligação da Odessa com a Transnistria, ou seja, conquistar toda a margem do Mar Negro e transformar a Ucrânia num país enclavado ali dentro, uma mini Ucrânia encravada lá dentro. Eles já controlam o Mar de Azov inteiro, né? Esse vai ser, digamos, talvez o estágio final, que pode ser que aconteça o ano que vem. Tem várias projeções de que isso pode começar a acontecer depois do inverno, a partir de março, abril. Isso vai depender, evidentemente, do que os russos vão fazer durante o inverno, que vai ser artilharia pesada, míssil pesado o tempo todo. Ou seja, as perdas ucranianas crescem exponencialmente. E, como isso vai ser paralelo à crise absolutamente alucinante do inverno europeu, é muito possível, não se sabe, evidentemente, que
por exemplo, governos individuais. Macron, por exemplo, pode chegar pedir água literalmente. Vamos tentar fazer um acordo. Até Scholz, vamos tentar fazer um acordo. Eu acho que eles adorariam fazer, né? Eles só não conseguem. Né? Eles adorariam fazer, eles não podem fazer porque eles são impedidos por, evidentemente, o Washington diz não tem acordo com ninguém. Eles estão na coleira. Essa é exatamente. Vocês estão na nossa coleira e essa guerra continua até o último ucraniano. É o que a gente chama de guerra até o último ucraniano. E se tiver que matar a população inteira da Ucrânia, os Estados Unidos estão se lixando. Não são americanos e não são europeus. Os europeus também estão se lixando, na verdade. O problema é que eles agora não têm mais dinheiro e não têm mais armas para mandar para a Ucrânia. E agora eles vão ter que cuidar da situação socioeconômica interna em absoluto deles mesmos. Ou seja, a prioridade agora é a Europa, não é a Ucrânia. Exatamente. Nivaldo, Pepe, pergunta por que foi concedida nessa semana, agora que passou, a cidadania ao Edward Snowden? Tem algum simbolismo especial? Foi escolhido? Não. É uma boa pergunta, porque isso poderia ter acontecido antes, né? Poderia ter acontecido antes, mas sim, pode ter sido uma mensagem agora, ó. Né? Pode ter sido uma mensagem. Eu não vi nenhuma especulação de fundo a respeito, ou, por exemplo, uma razão específica por que isso aconteceu agora. Mas é interessante que aconteça exatamente nessa junção, né? Porque você pega o principal dissidente americano, o Julian é um dissidente australiano e global. O Julian é a essência do jornalismo investigativo que vai contra o poder, e o poder e a resposta do poder é mais brutal do que se pode imaginar. O Snowden, ele teve mais sorte. Ele é um dissidente americano que conseguiu escapar. Ele teve muita sorte, evidentemente. Mas o fato de que a Rússia o recebeu, o reconhece e dá cidadania é extremamente significativo justamente para a opinião pública informada, esclarecida, global, tanto do norte quanto do sul. Ô, Pepe, uma pergunta aqui, quer dizer, na verdade, pessoal da Inês, se você vai votar. Você vota aí na Tailândia ou não? Putz, eu não... Você acredita que eu não consegui ter tempo de pensar nisso? Eu vou ligar para o consulado amanhã dizendo se eu posso votar. Eu gostaria, eu queria muito. Eu acho que é possível. Mas eu não sei nem como funciona. Eu não votava. Eu fiquei sem votar durante 30 anos. É um negócio que vocês não sabem, mas eu vou contar só para vocês. No fim de 2014, eu estava em São Paulo em trânsito entre o Irã e a Itália. Eu fui no TSE, paguei a multa, peguei meu título novo e votei na Dilma. Eu não contei isso para ninguém, nunca. Tem 2 ou 3 pessoas que sabem, agora vocês todos sabem. Agora mais 9.500 pessoas estão sabendo. O João Possobon dizendo, olha, falando sobre esse terrorismo descentralizado, se ele reflete a decadência ocidental, acho que o Pepe falou já sobre isso, né? E numa linha afirmativa. A Terezinha perguntando se haverá mesmo resposta russa ao ataque às suas províncias. O Pepe assimétrica. Que não é blefe, será assimétrica. Sempre assimétrica, e eles determinam o tempo, como vai ser, etc. Eles são metódicos, calculistas, extremamente precisos. É o oposto absoluto dos americanos. Se você entende como os russos pensam e como os russos são... Não é à toa que eles são grandes matemáticos e físicos, né? São calculistas e precisos. E uma pergunta que equivaleria a uma outra live, na verdade, que é da Cristiana Dantas, se haveria perigo de uma guerra civil nos Estados Unidos. Tem muita gente que prevê isso. A desintegração do país, né? É uma previsão que é feita com frequência. A única dúvida é quando ela vai começar a fase cinética, né? Hot. Já a Guerra Fria civil dos Estados Unidos já está instalada. Inclusive, antes do Trump. Depois do Trump, mais ainda, com esse Black Void na Casa Branca. E depois, eu acho que depois dos os midterms são em novembro, falta 1 mês e meio, né, para os midterms. Vai se degringolar cada vez mais. E se Trump anuncia que ele vai concorrer, certamente ele vai anunciar que vai concorrer,
Aí é de novo o país completamente ensanguentado a divisão, né? Aí vai ter encontros frontais, não há a menor dúvida. É exatamente essa divisão, essa polarização. E o Trump fez uma manifestação pública, né, de apoio ao Bolsonaro. Sim. E isso explica, na Tinha verdade, muita também a gente? posição do Biden em relação à eleição do Lula. Os Tinha Estados muita Unidos, gente? Pepe, aprovaram, só uma notícia importante também, eles Diga. aprovaram ontem uma decisão do Senado de que qualquer tentativa de golpe no Brasil significará sanções estadunidenses contra o Brasil. O Brasil nunca foi alvo objetivamente de sanções americanas, estilo Sim. Venezuela, essas coisas. É. E o que mais assusta a elite econômica no Brasil é sofrer algum tipo de sanção. O capitalismo Claro. brasileiro é totalmente plugado no chamado imperialismo, né? Exatamente. Então, há um ambiente favorável à vitória do Lula. Isso aí tá colocado. O Bolsonaro vai se isolando. Agora, depois vai ser um jogo muito interessante. O Império tentando puxar para esse lado e o Lula, na verdade, sendo um líder do Sul global. Talvez ele seja o grande protagonista dos próximos anos, Pepe, ou um dos grandes protagonistas. Isso sem dúvida. Ele mantendo o seu swing característico e a sua capacidade de articulação e negociação, mas não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. Mas ele precisa estar bem consciente de que a pressão vai ser brutal do Império, né? Ele vai ter excelentes aliados no Sul global, na África, na América do Sul, na Eurásia inteira, etc. Mas a pressão imperial, especialmente um império acuado, vai ser brutal. Porque o Brasil, afinal, o Brasil é membro dos BRICS, é uma das 10 maiores economias do mundo e é um grande protagonista do Sul global e um potencial grande protagonista do mundo multipolar. Então, para eles, perder o Brasil é fora de questão. E o Lula tem sido muito, muito cuidadoso, viu, Pepe? Ele tem dado declarações. Eu imagino que sim. Ele deve ter. De vez em quando ele dá uma cutucada. Ele tem dado umas cutucadas na China, de vez em quando. Ele está diferente do passado, nesse sentido. Mas eu tenho certeza que ele já percebeu o tabuleiro. Ele está enxergando o tabuleiro, exatamente. Ele está enxergando o tabuleiro e está vendo, uau! Me jogaram agora uma fria agora o que ele precisa nesse momento? Nesse momento ele precisa ganhar a eleição e precisa que os Estados Unidos reconheçam a vitória imediatamente. Sim, imediatamente. Exatamente. Isso prioridade número 1. Exatamente. Prioridade número 1 é o reconhecimento americano. Por quê? Porque isso impacta nas elites aqui, nos meios de comunicação, no poder econômico, enfim. Aí depois é outra coisa. Depois a gente vê o que faz. Eu acho que por enquanto é isso. Essa pergunta é interessante, só para a gente fechar, Pepe, o tempo está estourando. Que é uma grande indagação. Até quando a Alemanha aguenta, né? Até quando a Alemanha aguenta? O ponto de ruptura é agora no começo do inverno. Eu diria que o ponto de ruptura vai ser dezembro. Eles não têm mais margem de manobra. Porque na hora que os indicativos revelarem que a indústria alemã vai ser paralisada e por tempo indeterminado, eles vão ter que fazer alguma coisa. Agora, o problema é que você está com o pior tipo de não liderança para tomar uma atitude em defesa do interesse nacional alemão e corajosa. Imagina, o Scholz, a definição do Scholz como salsicha de fígado é perfeita. É uma salsicha de fígado. Saudades da Angela Merkel, né? Liver sausage. É uma maravilha. Os Greens em volta, nossa, bom, não tem nem adjetivo para esse povo. Então é aterrorizador, né? Você não tem um cara com um perfil do Helmut Schol ou do Gerhard Schröder, um verdadeiro líder. Exatamente. O mesmo da Angela Merkel, né? O mesmo da Angela Merkel, comparado a ele, né? Tem um amigo alemão que me disse a gente achava que não podia ser pior do que a Merkel. Um alemão dizendo isso, você acredita? Pois é. Uau. Pepe, e última questão, então. Até onde a resposta assimétrica russa e a possível reação da OTAN podem culminar? Porque, enfim, a gente quer não pensar na guerra nuclear, mas sim. Qual que é o limite? Até onde vai essa guerra? Basicamente, o Putin deu a mensagem-chave. O status de toda essa situação da Ucrânia muda
nos próximos dias, nós vamos ter 4 novas províncias da Federação Russa. Os Baby Bears. Os Baby Bears. Qualquer ataque contra essas 4 províncias será um ataque contra a Federação Russa. Ele não precisava nem ter falado mais do que isso. Ele disse, se houver um ataque, nós temos todas as armas possíveis e imaginárias para defender a Motherland. E aí está implícito mísseis hipersônicos com ogivas nucleares atingindo centros de decisão, entre aspas. E aí a gente tem a listinha dos centros de decisão, né? Todo mundo sabe onde é. E os americanos racionais, não os neocons neoliberais, straussianos, etc., eles entenderam a mensagem. Voltando Dá para dizer, Pepe, por exemplo, para imaginar o que seria um ataque a Kherson... É em torno disso, né, Leonardo? Por exemplo, para imaginar o que seria, por exemplo, um ataque a Kherson, dá para dizer o seguinte, olha, então imagina o que seria jogar uma bomba em São Petersburgo, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Vai ser interpretado da mesma maneira, exatamente, porque o status legal muda completamente. E isso foi, na verdade, por exemplo, os críticos do Putin entre analistas militares, ele devia ter feito isso em 2014, mas ele não poderia ter feito isso em 2014 porque a Rússia não era suficientemente forte e não tinha esse arsenal e essa modernização do exército e esse arsenal supersônico que eles têm agora. Então, agora eles têm tudo. E a economia está estabilizada. Por exemplo, mesmo com todo esse pacote de sanções, a economia russa não sofreu muito. Então, a economia está estabilizada, ele tem um consenso nacional que na época ele não tinha, ele teve a experiência de lidar com os ucranianos e com os europeus e com o não cumprimento dos acordos de Minsk durante 8 anos. Então, era a janela de oportunidade correta para ele tomar uma decisão desse porte. E, principalmente, voltando ao dia a dia do final do ano passado, que é o que a gente conversou várias vezes. Os russos mandaram uma carta formal para Washington, para Bruxelas, basicamente dizendo a situação na Europa Oriental e na fronteira com as nossas fronteiras ocidentais é insustentável, a gente tem que discutir o modus operandi daqui para frente, que é o conceito de indivisibilidade de segurança, ou seja, segurança para a OTAN, segurança para todos os europeus e segurança para a Rússia também. Não houve resposta, que era o que eles esperavam, né, Leonardo? Houve uma não resposta à resposta. Daí, as decisões foram todas decorrentes. Eles já tinham planejado que não haveria resposta e o que eles iam fazer a respeito. Então, a resposta russa à não resposta de Washington foi a operação militar especial. A Rússia percebeu, né, que não existe ordem internacional para a Rússia. Não tem ordem internacional e não tem possibilidade de diálogo. A famosa expressão do Lavrov, que ele repetiu durante meses e que foi entronizada por muitos diplomatas do mundo inteiro. Os Estados Unidos, eles são non-agreement capable, incapazes de respeitar um acordo. E os exemplos históricos são tão gigantescos, todo mundo entende isso de cara. Tudo. O último grande desrespeito foi o Trump cair fora do acordo nuclear iraniano, um acordo sancionado pelas Nações Unidas e assinado pelos Estados Unidos. Ou seja, eles não respeitam ordem nenhuma, lei nenhuma. Por isso que eles chamam de Rules-Based International Order. Ordem internacional baseada em regras. Mas as regras quem faz são eles. E as regras podem mudar a qualquer momento. E mais ninguém, a qualquer momento. E ninguém mais. E podem mudar. Tudo pode mudar a qualquer momento. E exatamente. E aí a diplomacia fala, olha, existe o que eles chamam de ordem internacional baseada em regras, existe um negócio chamado lei internacional, que é o que todo mundo, qualquer Estado soberano respeita. Mas e nós somos a favor de lei internacional. Os chineses falam, nós também. Os iranianos, nós também. Os turcos falam, nós também. Todo mundo. É isso aí. É um mundo multipolar, né? Na verdade, exatamente. É um mundo multipolar, e a gente vai ter o Brasil de volta como protagonista do mundo multipolar. Essa é a grande notícia para o Brasil
nessa conjunção tóxica, né? Domingo que vem. Pepe, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Em breve nos veremos novamente. Valeu, obrigado. Obrigado a você, obrigado a vocês todos. Valeu.